Sejam novamente bem-vindos ao canal. Nessa videoaula a gente vai estar trabalhando as principais formas de propagação do calor. Nós vimos que o calor é uma forma de energia, né? Isso é energia térmica, que é transferida de um corpo para o outro, sempre do corpo mais quente em direção ao corpo mais frio, não é isso? Ou seja, com diferenciais de temperatura. E essa transferência é denominada propagação de calor. Nessa pequena videoaula, a gente vai procurar ver as três principais formas de propagação do calor, que é a condução, a convecção e a irradiação. Vamos lá. Começando pela condução. Na condução, o calor se propaga por meio do contato físico dos corpos, em que aquele que apresenta uma maior agitação das partículas, ou seja, com maior temperatura, transfere essa energia para outro corpo, cuja agitação das partículas seja menor. A matéria, tanto em estado sólido, líquido ou gasoso, apresenta esse tipo de propagação do calor, né, por condução, contato direto entre os corpos. Se eu tenho, por exemplo, uma chapa, não é isso? O material aqui que foi posto em contato com a chama, é claro que a chama, como apresenta maior quantidade de calor, mais energia térmica, vai transferindo esse calor para a chapa metálica, não é isso? Gradualmente, o calor vai sendo conduzido por toda a extensão do material, podendo chegar até a mão da pessoa que está segurando esse material. Se eu tenho, por exemplo, um café quente numa xícara, eu observo que a xícara se aquece. Por quê? O contato entre o café e a xícara vai permitir a propagação do calor por condução através desses materiais, ou seja, o café apresenta mais calor, uma maior quantidade de calor. Então, o calor do café vai sendo transferido para a xícara, né? Até que toda ela esteja aquecida. Se eu colocar uma colherzinha de metal aí, essa colher também vai se aquecer, porque o calor proveniente do café vai se propagar por toda a extensão da colher através da propagação do calor por condução, né? Então, na condução, o calor se propaga por meio do contato físico entre os corpos. E esse tipo de propagação do calor vai depender muito da qualidade dos materiais isolados. Materiais como os metais, por exemplo, são bons condutores de calor, como nós já sabemos. Já a madeira, o plástico, a borracha são caracterizados como materiais isolantes térmicos, ou seja, que não conduzem o calor de maneira eficiente. Bom? A segunda forma de propagação do calor é a propagação do calor por convecção. Essa forma de propagação do calor consiste no movimento de líquidos ou gases, né, com diferentes temperaturas que promovem a propagação do calor por todo o fluido, por todo o ambiente, né? E aí cria-se aquilo que nós chamamos de correntes de convecção, tá bom? Olha aqui, a gente tem, por exemplo, o exemplo da água se aquecendo quando em contato com o fogo, né? Se eu tenho uma panela onde eu coloco a água, eu observo o seguinte: a água que está próxima ao fundo da panela, ela se aquece primeiro, né? Ela está em contato com a chama, então vai ocorrer uma propagação do calor por condução, o calor vai aquecendo a panela transmite esse calor para a água, principalmente a água que está aqui embaixo. A água quente, ela apresenta uma densidade menor do que a água fria. E o que que acontece? Essa água quente, ela sobe, ela ganha calor, aí ela se agita, ela sobe, a setinha vermelha indica a subida aí da água quente, não é isso? A água fria que está aqui em cima, quer queira, quer não, a água que está na superfície da panela, apresenta uma temperatura menor do que a água que está no fundo da panela. E essa água mais fria, como ela é mais densa, ela desce, ó. A seta azul corresponde à água fria descendo. Isso vai criando uma corrente de convecção dentro da panela, até que toda a água esteja aquecida e a água comece a ferver. Tá bom? Então a água do fundo da panela ela se aquece mais rápido e à medida que ela se aquece, a sua densidade diminui e ela sobe, empurrando a água fria para baixo,
criando uma espécie de corrente de convecção, nós chamamos as correntes de convecção, que vai fazer com que a água se aqueça por um todo. Outro exemplo, outras situações onde a convecção se faz presente é no uso de certos aparelhos, como ar-condicionado, como aquecedor. Nos países quentes, não é isso? Como o nosso, que é um país tropical, é comum, claro, o uso do ar-condicionado. O ar-condicionado ele deve ser instalado preferencialmente próximo ao teto. Quanto mais alto ele tiver, melhor. Sabe por quê? Porque dele vai sair o ar frio. O ar frio ele é mais denso, então a tendência dele é descer. E à medida que ele desce, ele empurra o ar quente para cima e o ar quente vai passando pelo ar-condicionado e vai sendo refrigerado. Isso cria correntes de convecção dentro da sala, dentro do quarto, o que faz com que gradualmente todo o ambiente esteja refrigerado. Tá bom? Agora, nos países frios, é comum, no inverno, claro, o uso dos aquecedores. Um aquecedor ele deve ser instalado, diferente do ar-condicionado, o aquecedor ele deve ser instalado principalmente próximo ao chão. Tá? Por quê? A tendência do ar quente que sai dele é subir, tá? E o ar frio desce. Então, o ar quente sobe, empurra o ar frio que vai passar pelo aquecedor e vai ser aquecido e, claro, aquecendo também todo o ambiente, criando novamente as correntes de convecção. Olha só que interessante, né? Até para instalar um aparelho de ar-condicionado nos países quentes ou um aparelho de aquecedor nos países frios, é necessário a gente ter um pouquinho de conhecimento acerca da propagação do calor, principalmente por convecção. Tá? Então, o ar-condicionado, ele preferencialmente deve estar próximo ao teto, porque o ar frio, como ele é mais denso, ele desce, ele desloca o ar quente, que vai criando as correntes de convecção que vão refrigerando todo o ambiente. E o aquecedor ele precisa ser instalado próximo ao chão, porque a tendência do ar quente é subir, e à medida que ele sobe, ele desloca o ar frio, que vai passar pelo aquecedor e vai ser aquecido também, até que toda a corrente de convecção venha aquecer a sala como um todo, tá bom? Então essas são as situações do nosso dia a dia em que a propagação do calor por convecção está presente. E a última forma de propagação do calor é por irradiação, também chamada por radiação, mas irradiação é mais comum. Nesse caso, o calor é transmitido sem que necessite de um meio material para se propagar, tá bom? E ele se propaga, o calor ele vai se propagar através por intermédio, não é isso? De ondas eletromagnéticas, que mais? Através do campo magnético, tá bom? No caso do Sol, por exemplo, que é o exemplo mais comum para gente, o Sol ele emite raios chamados de raios infravermelhos, que apresentam ondas eletromagnéticas. Né? E essas ondas eletromagnéticas, os raios infravermelhos emitidos pelo Sol, eles não precisam de um meio material para se propagar. Como nós sabemos, entre o Sol e a Terra ocorre o vácuo, que é a ausência de matéria, de ar, de tudo. Então, esses raios infravermelhos, eles chegam até o nosso planeta e aquecem o nosso planeta, não é isso? Mas eles são transportados do Sol até o nosso planeta Terra na forma de ondas eletromagnéticas, ou seja, a propagação desse calor ocorre por irradiação. Não há necessidade de um meio material para que ele se propague. E outra forma bem simples é quando você, por exemplo, tem uma fogueira e você só coloca a sua mão próximo à fogueira ou simplesmente fica próximo a ela. Teu organismo vai absorver calor também. E esse calor vai chegar até você na forma, não é isso? Na propagação de calor por irradiação, na forma de irradiação. Você não vai tocar na fogueira, senão você vai ter queimaduras graves, né? Mas você consegue aquecer a mão só de, né, a uma certa distância, se aproximar da fogueira, porque você vai receber o calor emanado dela por um processo chamado de irradiação, tá bom? Mesma coisa, se a água está se aquecendo lá no fogo, ou se você tem uma panela que está com algum alimento que está sendo aquecido no fogo lá do seu fogão, se você simplesmente aproxima a mão, você vai sentir a sua mão se aquecer.
Mas você não tocou na panela, porque você é inteligente, você sabe que se você tocar na panela, você corre o risco de adquirir queimaduras. Você simplesmente colocou a sua mão a uma certa distância. E o calor foi propagado, ou seja, chegou até a sua mão por irradiação, certo? Então, a irradiação é uma forma de propagação de calor na qual não é necessário um meio material para que o calor se propague. Ele se propaga através de ondas eletromagnéticas, tá? Que não precisam desse meio material para se propagar. Ok, gente? Então era isso que eu tinha para falar com vocês acerca das formas, né, as principais formas de propagação do calor. Se você gostou, dê o seu like, faça seus comentários, né, participe sempre do nosso canal, compartilhe se acaso achar necessário. Estaremos aqui. Muito obrigada. Até a próxima.